Olá a todos. Esta videoaula a gente vai finalizar a parte de organelas celulares, certo? Também para vocês terem um suporte em relação à nossa V2. Então, hoje nós vamos falar de mitocôndrias, dos plastos, mais precisamente dos cloroplastos, dos lisossomos, citoesqueletos, centríolos e vacúolo de células vegetais, ok? Então, primeiramente nós iremos falar das mitocôndrias. As mitocôndrias ela estará presente em praticamente todas as células eucarióticas, tá? E sua principal função está relacionada à respiração celular, ou seja, dar energia para as células manter suas atividades vitais, ok? Então, estas são as nossas principais funções. A mitocôndria ela vai apresentar duas membranas, tá? Com a composição similar à membrana plasmática, nós vamos ter uma membrana mais externa e uma membrana mais interna, onde essa membrana mais interna ela vai ter várias pregas, dobras, tá? Que nós chamamos de cristas mitocondriais. Essas cristas mitocondriais é para aumentar a superfície interna da mitocôndria, porque nesta superfície, nesta membrana, nós encontraremos enzimas relacionadas à respiração celular. Então, para ter mais enzimas, para acontecer mais respiração, tem essas pregas, essas dobras, ok? E no interior, nós vamos ter um líquido semelhante ao citoplasma, né, ao citosol, que nós chamamos de matriz mitocondrial. Nessa matriz mitocondrial, nós vamos encontrar o DNA próprio da mitocôndria, porque a mitocôndria tem um DNA próprio, seu. Nós vamos encontrar RNA e também ribossomos, ok? Nossa próxima organela são os plastos. Na verdade, vai ter vários tipos de plastos. Eu coloquei aqui em destaque os cloroplastos, porque nós vamos falar principalmente da célula vegetal, né? Que eu pedi aí da maquete de vocês. Mas vai ter outros tipos de plastos, como os cromoplastos e os leucoplastos, ok? O cloroplastos vai ser um tipo de organela que sua principal função, na verdade, sua função é realizar a fotossíntese, tá? Dentro desta organela nós vamos encontrar o pigmento clorofila, que essa clorofila vai captar energia solar para transformar elementos inorgânicos, tá? Como água e gás carbônico, em elementos orgânicos, que seria a glicose. No interior do cloroplasto, nós vamos encontrar essas bolsas aqui membranosas empilhadas uma sobre a outra. Cada bolsa desta aqui, ó, nós damos o nome de tilacoide. E o conjunto desse tilacoide nós damos o nome de grano, ok? Será nessas estruturas onde nós encontraremos a clorofila e onde acontecerá a fotossíntese. E assim como a mitocôndria também vai ser composta de duas membranas, tá? Uma mais externa e outra mais interna, ok? A outra organela são os lisossomos, tá? Que são esferas, tá? Globulosas, tá? São pequenas vesículas, onde nessas vesículas nós encontraremos dezenas de enzimas digestivas, ok? A função dos lisossomos é realizar a digestão intracelular. Como aconteceu lá naquele processo de fagocitose, estão lembrados? Onde uma partícula vai ser captada pela célula a partir da emissão de pseudópodes. Ela vai ser fagocitada, vai formar uma vesícula. Nessa vesícula vai estar atuando o lisossomo, tá? Porque ele vai fazer a digestão dessa partícula alimentar, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, ok? Pode ser outras células também. Então, ele vai fazer essa digestão. Quando ele faz a digestão de partículas que entram dentro da célula, a gente chama de heterofagia, ok? Só que também os lisossomos eles fazem a digestão de partículas da própria célula, no processo de renovação, de reciclagem de organelas velhas ou que não estejam mais desempenhando suas funções corretamente. Ele vai fazer o processo de autofagia, que é fazer a digestão das próprias organelas. Por exemplo, uma mitocôndria já velha, vai ser englobada por uma vesícula e os lisossomos vão fazer a digestão dessa organela velha, tá? Desta forma, as organelas, as estruturas da célula estão sempre
sendo renovadas por meio dos lisossomos, que faz a digestão intracelular. Tanto heterofágica, quando a partícula vem de fora, como autofágica, tá? Quando a partícula pertence à própria célula. O citoesqueleto, pessoal. O citoesqueleto vai ser um conjunto de proteínas, tá? De fibras proteicas que vai dar forma e sustentação para a célula. Além de dar forma e sustentação, ela também vai estar atuando na movimentação da célula e também nos movimentos internos, tá? Celulares, ok? Então, aqui nós temos os centríolos, tá? Então, são formados por microtúbulos. São túbulos que vão auxiliar a divisão celular e também são as bases para a formação dos cílios e flagelos, ok? Geralmente eles estão próximos ao núcleo e podemos encontrá-los em agrupamentos de 3 microtúbulos ou 2 microtúbulos, sendo que eles estão numa região específica da célula que nós chamamos de centrosomo, ok? Então, aqui são as etapas da divisão celular, nós não vamos nos ater aos detalhes. O que vai importar aqui para a gente no momento é que vocês observam que tem 2 pares de centríolos, cada um de um lado oposto da célula, e destes centríolos vão partir fios, que nós chamamos de fibras do fuso, tá? Cada um desses fios ele vai se ligar a uma parte do cromossomo que está duplicado, do DNA que está duplicado, ok? Então, a partir do encurtamento desses fios, vai haver a separação desses cromossomos, dessas moléculas de DNA. Por isso, eles vão auxiliar na divisão celular, tá? Porque eles vão formar essas fibras do fuso, esses fios que ajudam na separação dos cromossomos que estão duplicados, ok? Então, os cílios também, os centríolos, perdão, eles vão formar os cílios. Cílios são estruturas semelhantes a pelos, tá? São estruturas piliformes, geralmente bem numerosas, centenas, milhares, podemos encontrar numa célula. Aqui nós temos uma célula unicelular, nós temos um paramécio, que é um tipo de protozoário, e é visto no microscópio centenas desses cílios, tá? São cílios que fazem movimentos curtos, rápidos e auxilia na locomoção desse ser vivo. Já o flagelo ele vai ser bem mais longo do que o cílio, tá? Bem mais longo e bem menos numerosos. Então, aqui, enquanto eu posso ter milhares de cílios, aqui eu vou ter unidades, tá? Podendo chegar a dezenas, mas é raro. Aqui, nesse exemplo, nós temos um espermatozoide, tá? A cabeça do espermatozoide e a cauda do espermatozoide, que é um tipo de flagelo, tá? Formado pelos centríolos. A base é a mesma. Aqui nós temos o vacúolo de células vegetais. Eu coloquei vacúolo de células vegetais porque nós vamos ter outros seres vivos que apresentam esse vacúolo, mas com uma função diferente, tá? A função no vacúolo da célula vegetal basicamente é armazenar substâncias, variados tipos de substâncias, tá? Proteínas, sais minerais, carboidratos, ok? Também nós vamos encontrar diferentes tipos de pigmentos de, por exemplo, das flores coloridas, vermelhas, rosas, amarelas, geralmente estarão dentro do vacúolo. E também dentro deste vacúolo nós vamos encontrar substâncias que podem ser tóxicas, que atuam na defesa da planta, tá? Por exemplo, um animal herbívoro, ao se alimentar de uma planta, ele pode se sentir mal, ele pode sentir algum tipo de distúrbio digestivo por conta desses pigmentos tóxicos, dessas substâncias tóxicas que são encontradas no vacúolo do suco celular das células vegetais. Numa célula jovem, nós podemos não encontrar vacúolo nenhum, porque eles ainda estão se formando, e quando eles se formam, eu posso ter 2, 3, 4, 5 vacúolos, e à medida que a célula amadurece, eles vão se unindo para formar um único vacúolo, tá? Um vacúolo grande, que geralmente vai ocupar um grande espaço dentro da célula vegetal. Ok? Aqui é uma imagem de microscopia, para nós observarmos o espaço enorme que o vacúolo celular ocupa
ocupa dentro da célula, tá? Tudo isso aqui, ó, é vacúolo, tá? Tem água, sais minerais, proteínas, pigmentos, ok? Aqui é o núcleo e as demais estruturas. Aqui é a parede celular, certo? Então, aqui nós temos os glioxissomos e peroxissomos, os dois vão atuar na conversão de substâncias, ok? Os glioxissomos transformarão lipídios, em açúcares, né, que são os glicídios, e os peroxissomos eles atuarão na produção de colesterol. Também os peroxissomos estão relacionados à desintoxicação das células. Por quê? Porque ele vai degradar a água oxigenada, que para a célula é tóxica, tá? Então, aqui, ó, dentro dos peroxissomos, que está aqui representado em verde, na imagem, nós vamos ter a enzima catalase. Essa enzima catalase, ela vai reconhecer a molécula de água oxigenada que se liga a essa enzima, ok? Acontece uma reação química onde a água oxigenada é quebrada em moléculas de oxigênio e moléculas de água, certo? Então, a água oxigenada que é tóxica para a célula é transformada em oxigênio e água, que não é tóxico para a célula, tá? Por meio da enzima catalase presente nos peroxissomos, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado. Essa parte de organelas foi principalmente para ajudá-los na AV2. Não é preciso saber todos, mas temos organelas que são importantes saber. Como, por exemplo, os mitocôndrias, é muito importante saber direitinho sua função, ok? Os cloroplastos também, lisossomos. É uma infinidade, ainda ficou algumas de fora, mas essa vai ajudar bastante na AV2 de vocês e nos nossos próximos trabalhos também, ok? Tchau, obrigada.